foi por um. Hoje no AIE, consagro a sua presença materna, que se iniciou no ventre dela. Vou contar um pouquinho sobre essa guerreira, Maria Elisa dos Santos Conceição. Mulher forte, que batalhou, guerreou para sustentar suas 2 filhas e 3 netas, e um marido que faleceu há mais de 20 anos, o meu pai branco, Guilherme da Conceição. Como todas nós, mulheres pretas, no Brasil escravocrata, passamos por momentos da saúde mental, na qual nos leva a insanidades, a falta de percepções, mas ao mesmo tempo não se roga e nem dispensa a luta. Vai guerreando com sua espada, cortando as demandas. Essa foi Maria Elisa, minha mãe. No núcleo artístico Temboá, ela foi minha figurinista. A maioria dos figurinos foram construídos por ela e uma outra mãe muito carinhosa, que foi a mãe do Ricardo, pessoa que também fez parte desse processo de figurinista. Agradeço por ela ter feito parte desses momentos, e mais ainda por 2019 e 2020 ela se fez presente na minha vida, pedindo muita prosperidade, saúde, que eu não desista do meu conhecimento, pois ela foi uma pessoa que me levou para os movimentos negros, Geledés, Mãe Silva de Oxalá, Afro 2, Mocute, iniciando assim nesse processo. O que ela não sabia é que um dia eu seria uma liderança. Não passava por ela essa possibilidade. Ficou sabendo um pouco depois por uma professora que falou para ela do quão era importante a minha formação enquanto pessoa, porque eu estava formando ela, apesar de ser mais nova do que ela. Como é importante a maternidade, como é importante as mães serem presentes em suas vidas. Chamo em gratidão todas essas mães ancestrais, essa mãe que fez o que pôde para me cuidar, me amparar. Perdoo todas as atitudes nas quais eu não entendi, não compreendia, e peço a cura aonde ela estiver, para me orientar no que for possível. Chama Kakumbi Kerema, Turiauê. Chama Kakumbi Kerema, Mapia Turi Turiauê, Mapia Turiauê, Mapia Turiauê, Mongo Rumbo. Chama Kakumbi Kerema, Turiauê. Chama Kakumbi Kerema, Mapia Turi Turiauê, Mapia Orum está em festa, Orum está em festa. Foi enfermeira de formação, instrumentadora, especializada por coração. Quantos e quantos médicos pediam a sua urgência por a sua especialidade de não tremer a mão?
saber como ir para a escola e voltar para casa se algo acontecesse. Porque ela estava me escondendo que ela tinha um coração gigante e não sabia a hora da partida. Nesse sentido, ela me fez formar na vida e ensinando a sobreviver nas ruas da cidade de São Paulo. Da zona sul à zona leste, me ensinou a andar, me ensinou a me defender. Axé, gratidão. Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar, meu bem querer. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom vou trazer. Meus companheiros também vão voltar, e a Deus do céu vamos agradecer. Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar, meu bem querer. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar, e a Deus do céu vamos agradecer. E a Deus do céu vamos agradecer. E a Deus do céu vamos agradecer. Filho gigante, Badauê, Ilera, Emales, Valeoduba. Tem um mistério que bate no coração, força de uma paixão que tem o dom de encantar. Tem um mistério que bate no coração, força de uma canção que tem um dom de encantar. Seu brilho parece um sol derramado, um céu prateado, um mar de estrelas. Revela a beleza de um povo sofrido, de rara beleza que vive cantando profunda grandeza. A sua riqueza vem lá do passado, de lá de um congado. Eu tenho certeza, ilha gigante, tem povo grande, Ojulade, Patete, Cataúba, neto gigante, povo de Zambi, traz pra você um novo som Ijexá. Traz pra vocês um novo som Ijexá. Traz pra vocês um novo som Ijexá. Como eu dizia, minha mãe ficava muito orgulhosa desse sorriso largo e me questionava: como você consegue ficar levando tambor pra cima e pra baixo, aguentar essas crianças da escola e ainda ficar com um sorriso? É isso. Aquilombar, fazer parte de uma maternidade é sofrido também, não é fácil. Mas eu agradeço. Só tenho a agradecer. E é isso que ela gostaria que eu fizesse, desse continuidade nesse sorriso largo. Das minhas práticas culturais, nas minhas formações, em tudo que eu faço e acredito. E mais do que tudo, cuidar da minha saúde, inclusive a mental. Axé, onde estiver. Agradeço. Nanaê, 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 nanaê.
assim, assim, ananaê. Assim, assim, ananaê. Axé. Ai, tô tentando, como sempre, tentando lembrar as cantigas que eu deveria ter feito um roteiro. Eu acabei não tendo tempo de fazer um roteiro. Mas tô aqui homenageando minha mãe, que há 10 dias foi para um cosmo, foi para um ambiente mais favorável para ela se cuidar, para ela se curar. Porque o tempo, todo mundo tem seu tempo. E o tempo dela chegou. Nesse momento ela descansa, tenho certeza. E ela precisava muito. E a galera de Trancoso, como eu tinha dito pra vocês, menina, agradeço a presença. E eu já tinha colocado pra vocês que eu viria pra São Paulo por esse motivo, para ficar mais perto da minha avó, madrinha, avó de consideração, ficar próxima da minha mãe. E aí elas se foram para olhar lá de cima a mim e a todos os familiares. E eu só tenho a agradecer. Zumbi, o seu canto ecoou no quilombo dos palmares, como um pássaro que voou, tão liberto pelos ares. Um grito de flor e de fé ficou registrado na nossa história, pela luta, pelo axé, pela raça e pela glória. Nego zumbi, nego zumbi, nego zumbi, nego zumbi. Contra a força inimiga, em defesa da família, lá da Serra da Barriga, permanece uma vigília. Foi o grande fundamento pela empresa. Desculpa. Nego zumbi, nego zumbi, nego zumbi, oiê, nego zumbi, oiê, nego zumbi.
essa foi uma pequena homenagem que eu tô fazendo. Gostaria de produzir mais coisas, mas nesse momento eu não tô podendo produzir. Mas aos longos dos dias eu vou promover esse lugar da mulher, da maternidade, da saúde mental na maternidade, porque é muito importante a gente trazer essas referências, nas quais muitos a gente fica sem entender, né? A gente vê a nossa população de mulheres negras no território nacional que não tem uma medicina voltada para a saúde da maternidade da mulher nos postos, nas UBSs. Essa carência trazida por mim, assim, é porque eu vejo não só o ocorrido em minha vida, mas na vida de todas as mulheres que precisam ter um acompanhamento não só na maternidade, mas ao longo da vida, né? E aí a gente não tem esse lugar, esse espaço da mulher que pode vir a ter a saúde complementar, né, e familiar. Então a nossa busca é entender esses processos, esses protocolos que não são utilizados dentro da saúde, da área da saúde, né? E que um dia a gente possa entender melhor todos esses processos da saúde e preservação da mulher negra no Brasil, tendo em vista que somos o segundo país com a maior população de pele negra no território, no mundo, né, mundial. Só perdemos para a Nigéria. Axé grande, agradeço. Tô voltando devagar nas minhas atividades culturais, porque é necessário, é isso que minha mãe ia querer. Ela ia ficar muito incomodada se eu simplesmente ficasse vegetando e só dando esse tempo, mas que tempo é esse, né? Eu fiquei 7 dias orando, agradecendo, entendendo, chorando, lamentando, me fortalecendo, e isso é necessário, mas também é necessário que a gente dê continuidade, dando força para os nossos também, lá no Orum, que é o céu, as estrelas, onde o Pai guarda todas as nossas almas para a cura, para ir para um outro plano espiritual, para um outro universo. Acredito que ela esteja lá, que ela esteja num lugar muito melhor, muito mais prazeroso, e ela esteja também já fazendo a função dela de enfermeira, que era o desejo dela era sempre cuidar, e ela queria mais cuidar do outro do que cuidar de si mesma. Então isso é muito importante, que isso dê continuidade para a vida dela, porque a emoção dela, e só fazia sentido para ela a existência nessa terra aí, se fosse possível ela dar essa continuidade, exercendo a sua função de cuidadora. E quando isso é interrompido por conta da idade, vem a frustração, vem o peso da saúde mental, de não entender, né, tudo isso, o desconforto, as limitações. Então, por isso que todas nós, mulheres, temos que cuidar logo cedo, ou tendo maternidade ou não, a gente precisa ter um olhar do autocuidado com a nossa população, para entender que quando a gente não consegue mais dar conta das coisas, que a gente pode acionar, né? Ah, não tem no posto de saúde, mas eu tenho um familiar próximo que eu posso trocar algumas ideias, que eu posso me referenciar, que eu posso colocar as minhas frustrações para fora, que quanto mais a gente fica guardando sentimentos de mágoa, sentimentos de dor, isso vai adoecendo o corpo, né? Isso vai frustrando todas as ações e as coisas do universo, né? A sua vida ali no cotidiano, né? E é muito importante que você se faça presente, é você em primeiro lugar, dê esse carinho para você, para depois você ter ficar forte para poder conseguir dar conta do outro também. Por isso que a gente precisa desse autocuidado primeiro, para depois a gente olhar para o outro. Agradeço a presença das minhas primas, Gabi Santana e Ellen Cristina, que estão aí, Marcinha.
Isabel, Aninha, tudo bem, Aninha? O Rafa, sejam super todos bem-vindos. Tô aqui, né, falando um pouco desse processo desse novo momento de partida da minha mãe, mas essa partida é muito consciente da minha parte, mais uma vez, e alguém querendo conversar em bloco sobre como é esse amadurecimento da partida, para não ficar frustrada, né? Espero que a Kelly esteja melhor, minha prima, que era super apegada à minha mãe, apesar das distâncias, né? Que ao longo da vida, o processo da vida nos faz distanciar, mas na infância ela era muito presente na casa da minha mãe e com a partida dela ela ficou sofrendo muito, né? A gente precisa sofrer, mas a gente precisa liberar esse sofrimento para que o outro também consiga partir com leveza. A leveza tem que ser dos dois lados. A gente precisa ter esse autocuidado de entender, porque todos, quando nós chegamos nessa terra aí, temos um dia de partida. Nós não sabemos, pode ser que seja muito rápido, como pode ser muito longo. Minha mãe tinha um coração grande que quando eu tinha mais ou menos uns 7 anos, ela chegou com essa informação em casa, falando que o médico tinha dado dias para ela de vida. A gente ficou super frustrada, ficamos um período assim muito mexida com aquela informação que ela tinha dado, que ela tinha dias de vida, e ela durou até os 84 anos de idade. Ela tinha, no período, ela tinha 54 anos e ela viveu até os 84 anos. Agradeço muito por ela não ter desistido. Ela também ficou muito mexida no período dessa informação, mas depois ela continuou dando sequência na vida dela, voltou a trabalhar, ela se aposentou nesse período, voltou a trabalhar em 2 empregos, um noturno e um diurno, tocou a vida dela. E é isso que a gente tem que se conscientizar. A gente vai sofrer sim, não tô falando, por isso que eu tô tendo esse autocuidado de falar, passar essa informação. Eu vou sofrer? Sim. Terei altos e baixos? Sim. Mas a vida continua e nós temos que amadurecer esse lugar para que a gente possa continuar da melhor forma possível aqui nessa terra. E é muito necessário que possamos cada vez mais compartilhar essas frustrações para a gente conseguir amenizar. Porque eu encontrei algumas orações que me ajudam muito no meu autocuidado. E que não tem a ver apenas com a minha religiosidade de matriz africana, na qual acredito muito também. Mas eu utilizo o Ho'oponopono, que está muito voltado à gratidão, ao perdão, a entender esse processo, amadurecer o processo da vida terrena, das nossas ancestrais, daquelas que vieram primeiro e vieram e vão dando essa linhagem até chegar a você aqui na Terra, que existiram sim, são essas deusas, essas entidades primeiras que vão dar suporte nessa vida terrena para cada um de nós. Então, em que momento a gente cria essa relação e se fortalece, se cura? O tempo todo eu estou agradecendo e estou me purificando. Em verdade, vou ter meus altos e baixos e vou reconhecer quando chega essa demanda negativa, eu reconheço esse momento de dor, agradeço por ter reconhecido, porque sem o reconhecimento dele eu não poderia eliminá-lo e nem aprender o significado do que se trata. Eu também preciso entender o significado, não dar respostas, porque muitas das questões não têm respostas, mas tem um entendimento. E essa purificação, ela também é intuitiva. Então não tenha medo de sua intuição, não tenha medo da vida. A gente tem um propósito aqui nessa terra. Respire, Najá. Nós temos um propósito.
aqui nessa terra, cada um de nós. Quando a gente se desvia do nosso propósito, a nossa vida começa a virar uma bagunça imensa. Pode reparar. Eu vim nesse mundo para ser enfermeira. Eu vou dar o exemplo da minha mãe, porque ela foi enfermeira, foi figurinista, costureira, cozinheira. Quando ela desviava do caminho dela, que era para ser enfermeira, instrumentadora, a vida dela virava uma bagunça. Ela recebia mal, ela ficava frustrada, ficava nervosa, a vida dela parecia que ia passos para trás, eu ficava parada, muitas dívidas e frustrações em cima de frustrações. Quando ela tomava o caminho dela de ir para a área da saúde, era automático. O universo já conspirava. Então, nesse sentido, inclusive ela trabalhou numa maternidade, a maternidade da Cachoeirinha, ela foi instrumentadora lá. Nesse sentido, como você pode perceber em você o seu real propósito nessa vida? Ser designer? De construir, pegar a ferramenta, bater martelo, pintar a sua própria porta? Costurar a sua própria cortina? Ser dona de casa não há vergonha nenhuma. Não há vergonha. Ser cabeleireira, ser advogada, todos nós temos só um momento que a pessoa é o quê? Asmática. Perdão. Voltei. E aí é isso. Nesse sentido, é trazer esse lugar, esse universo, de entender e reconhecer qual o seu propósito. Eu tenho um propósito muito fundador, assim, que está muito ligado à religiosidade, ao autocuidado através do corpo, de reconhecer esse espaço de cura através da fala e do corpo, dando indicações, materializando esse lugar, esse ambiente. E eu me reconheço muito nesse lugar. Tudo que eu faço, mesmo trabalhando no Campo Bahia, trabalhando com os alemães, eu sempre levava esse universo para eles, né? Sendo personal trainer deles, eu sempre levava esse universo. Quando trabalhava no meu primeiro emprego, que foi na escola municipal, Salgado, eu trazia esse universo para as crianças, no autocuidado, conhecimento e educação. Meu propósito de vida é esse, fazer com que as pessoas reconheçam o seu propósito. E eu agradeço muito que a pessoa que intuitivamente me levou para esse caminho foi minha mãe. Apesar dela não saber que eu iria ser uma liderança, só reconheceu depois de muito tempo. Mas agradeço, porque houve essa escuta e houve esse reconhecimento. Inclusive, há 20 dias atrás ela me falou assim, uma das coisas que não vão sair da minha memória. Quando a gente foi, porque ela era aficionada por carnaval, e pelo 5º ano eu estava levando o grupo escolar do Salgado para desfilar. E pela primeira vez eu não tive o apoio da prefeitura de transporte, só que as crianças queriam muito ir. E elas dormiram em casa, na casa da minha mãe. E eu pedi o auxílio para ela ir, né, nos acompanhar lá no Sambódromo do Anhembi. Chegando lá, o segurança não nos permitiu a entrada. E ela falou, eu nunca tinha reparado o quanto que você é forte. Naquele momento, se fosse a minha, eu ia escutar o segurança e ia embora. Ia levar as crianças para casa. E você bateu o pé,
fez ele chamar os dirigentes organizadores do sambódromo e fez a gente entrar. Essa é a minha maior memória e melhor memória de quanto você é forte. Continue sendo forte. Isso para mim vai ficar na minha memória também, porque ela estava tomando sol, sentadinha numa cadeira, tomando sol, e trouxe essa memória para mim. Fico muito feliz que ela tenha boas lembranças da minha pessoa, do quanto ela sabe que é importante a cultura afro para mim, e me movimentar nesse sentido, levando potencialidade aos meus. E só tenho a agradecer, gente. Essa foi minha homenagem. Eu vou encerrar cantando um ponto que ela gostava muito. Ela gostava de vários, mas eu lembro muito de um ponto que ela gostava. Ponto de caboclo. O que caboclo? De seus 7 flechas. Ai, tá fugindo, mas tudo bem, vamos lá. Curimbebê, curimbeá, 7 flechas bate no congá. Curimbebê, curimbeá, 7 flechas cai no congá. 7 dias de nascido, a caboclo encontrou, deitado na folha seca, a boca. Ai, tá me fugindo, que pena. Eu vou cantar outra e quando eu lembrar Perdão. Caboclo pisa na areia e a sereia canta no mar. Aqui não é terra de caboclo, nada não anda, só se pisa devagar. Aqui não é terra de caboclo, lá na Aruanda só se pisa devagar. Caboclo pisa na areia e a sereia canta no mar. Aqui não é terra de caboclo, lá na Aruanda só se pisa devagar. Seja bem-vindo. Aqui não é terra de caboclo, lá na Aruanda só se pisa devagar. Aqui não é terra de caboclo, lá na Aruanda só se pisa devagar. Axé, minha mãe, axé onde você estiver. Gratidão por me fazer existir nesse mundo. Gratidão, sempre. Axé, queridos. Até quinta. Beijo grande.